Fala pessoal, estamos aqui em mais um vídeo no canal Concurso Barro Branco. E uma excelente notícia, abertura do edital, hoje, dia 24 de abril. Uma excelente oportunidade para você que sonha, que quer se tornar um oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então a minha missão aqui hoje é fazer uma análise do edital, de tudo que você precisa entender para que você se torne um futuro comandante e trabalhe realizando o seu sonho. Você não pode perder essa oportunidade. E a primeira coisa, né, é fazer essa análise do edital, é entender passo a passo. Então, venha comigo, assista o vídeo até o final. Vamos que vamos. Um abraço. Fala pessoal, estamos aqui, conforme eu disse, abertura do edital, Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Se você sonha em se tornar um policial militar no estado de São Paulo, agora está aí a sua oportunidade. Iremos fazer uma análise completa do edital. Lembrando que o edital é a regra do jogo. O que pode, o que não pode, qual que é a expectativa, quando vai ser a prova, quais os requisitos necessários, né? Qual nota porventura você vai ter que tirar. Enfim, a missão aqui é explicar de forma detalhada tudo, exatamente tudo que você precisa. E se você fizer a sua parte, com certeza estaremos juntos, seguindo nas etapas e com certeza eu estarei lá na sua posse, beleza? Fechado? E vamos para o edital. Lembrando que o edital saiu hoje, né, dia 24 de abril de 2025, saiu em Diário Oficial. E aí, eu tenho que espelhar ele aqui para que a gente, né, entenda algumas coisas, beleza? Vamos lá? Vamos lá, eu peguei o edital lá no Diário Oficial, no próprio Diário Oficial, beleza, pessoal? Para que vocês aí saibam aí que é um veículo de informação oficial. Então tá aqui Diário Oficial do Estado de São Paulo, edital de concurso público número DP, de Diretoria de Pessoal, que é da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 1/321/25. A Diretoria de Pessoal da Polícia Militar do Estado de São Paulo torna pública a abertura das inscrições para a realização do concurso público para os candidatos do sexo masculino e feminino. Então, esse edital não tem um número X para o público masculino ou um número Y para o feminino. Tanto os dois, né? Os primeiros colocados é que irão assumir a posse, fechou? Diferente do meu edital. Eu prestei a prova da Academia do Barro Branco várias vezes, né? Porque não sabia como estudar, não tinha planejamento, e aí acabava sendo reprovado, não sabia nem o que era edital. Mas quando eu passei, as vagas, né, eram vagas destinadas para o público feminino e vagas destinadas ao público masculino, de forma separada. Agora não. Agora, os primeiros colocados que irão assumir a posse, beleza? Lembrando que, visando o provimento de 165 vagas, Alexandro, reduziram as vagas, as dificuldades irão aumentar e assim vai a banca, uma banca diferente, meu Deus, não vai dar certo. Senhores e senhoras, a primeira coisa que você precisa entender, se você tem um sonho, é lutar, é fazer o seu melhor todos os dias e parar com a porra da desculpa de mimimi. Se você colocar isso como meta, né, já aqui nos primeiros minutos do vídeo, né, se você parar de frescura, entender como funciona a prova e fizer a sua parte todos os dias, você vai passar, assim como aconteceu comigo, né? O meu edital, tomei uma paulada gigantesca, porque nos editais anteriores eram 200 vagas, 220 vagas, 190 vagas. Aí no meu edital foram 60 vagas para o masculino e foram 30 vagas para o feminino. E eu consegui passar. Então, primeira coisa, né? Você que tá me assistindo, né? Entra aí uns comentários desnecessários, e aí reclamando. Não quero reclamação. Eu quero pessoas focadas aqui que queiram entender como funciona o concurso, que vão estudar, que vão se dedicar e serão oficiais. Quem ficar reclamando, arrumando desculpa, rapa fora, vai embora e não enche o saco. Agora, quem quer, vem cá comigo que eu vou ajudar até o final. Beleza? Vamos que vamos? Então, 165 vagas. Lembrando, né, que é tudo de forma estruturada, com lei, com decreto, falando tudo o que pode e o que não pode. É interessante que você saiba isso aqui, beleza? É importante também que você saiba que quando você passar no concurso da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, você assinar a sua posse,
você já vai ter um cargo de aluno oficial. Você vai estudar na Academia de Polícia Militar do Barro Branco durante 4 anos. 4 anos você vai estudar e você vai receber um salário para isso. Basicamente, no primeiro ano do CFO, você vai receber um salário de R$ 4.833,27, beleza? Só para estudar. E ainda vai ter um valor a mais lá, que é um auxílio alimentação e que gira em torno aí de mais uns 200, 300 reais. Então você vai receber aproximadamente R$ 5.000 só para estudar. Só para estudar. E você vai tendo uma evolução salarial, beleza? No segundo ano você vai receber um pouco a mais, no terceiro ano você vai receber um pouco a mais. Lá no quarto CFO você vai receber aproximadamente R$ 6.000. E quando você for declarado aspirante oficial, você vai receber um salário de aproximadamente R$ 10.000 para realizar o seu sonho, beleza? Para que você se torne um oficial, fechou? E comandar, liderar tropas, beleza? Então eu ouso sempre dizer, qual instituição faz isso? Pedindo como pré-requisito o ensino médio, né? Vai investir em você, vai te dar alojamento, fardamento, alimentação, tudo, dormitório, tudo que você precisa para você estudar durante 4 anos lá e você sair formado, fechou? Com o ensino médio, beleza? E detalhe, você vai sair com uma graduação, bacharel, nível superior em ciências policiais de segurança e ordem pública, beleza? Para isso, lógico, você vai ter que estudar durante 4 anos lá na Academia do Barro Branco, fechado? Tudo bem? Quem que vai ser a banca? A banca escolhida aí, né, pessoal? A banca aí que vai ser a responsável principalmente pela prova, pelas etapas aí do edital, é a FGV, Fundação Getúlio Vargas. E aí os alunos normalmente têm um receio maior com relação a essa banca é um pouco mais criteriosa, digamos assim. Pessoal, você precisa entender que assim, ó, é um concurso seleto. É um concurso seleto. Você tem noção que é um plano de carreira diferente dos outros concursos, né? Você vai começar estudando, a instituição ela vai investir em você, você vai receber uma graduação, você vai ter uma estabilidade, você vai comandar, liderar tropas, tá certo? E você vai tendo uma evolução, uma progressão na carreira. Então você vai começar lá como aspirante oficial depois de formado, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente-coronel, coronel, podendo chegar até comando geral da instituição, o braço forte do Estado. As suas ordens serão emanadas e você irá resolver o problema e ajudar a sociedade. Tem noção da grandiosidade que é isso? Que não é um concurso comum? Será que você consegue entender isso? Que não é um concurso que você vai prestar e você vai ficar a vida inteira exercendo a mesma coisa. Não, você vai ter uma evolução, você vai ter condições de fazer mestrado pago pela instituição, você vai ter condições de fazer doutorado, visitar outros países, outros estados, tudo custeado e investindo em você. Vocês têm noção dessa grandiosidade? Se você tem essa noção, você precisa entender que é um concurso concorrido, tá certo? É um concurso concorrido. E você precisa se dedicar. Você precisa fazer o seu melhor todos os dias. Não é você assistindo, respeito aí as pessoas que estudam, né? Mas não é você assistindo algumas videoaulas de forma aleatória no YouTube que você vai passar em um concurso desse. Você precisa entender a essência, o propósito disso e se dedicar com toda a sua força, com todo o seu empenho. Ah, Alexandre, eu estudei em escola pública, não tenho condições. Tem sim, eu estudei em escola pública, beleza? E eu passei. Então vamos lá. A missão aqui, ó, é não ficar arrumando desculpa, é não ficar reclamando, é entender o que precisa ser feito e ir lá e fazer. Beleza? Fechou? E se você estudar da forma correta a partir de hoje, né? Nós temos aí 80 dias cravados. Se você começar estudando a partir de hoje da forma correta, com uma metodologia, você vai passar. Essa é a verdade. O que não dá é ficar reclamando. Fechou ou não? Vamos lá? Então, a FGV é a banca. E agora vamos para os requisitos. Eu coloquei até em cor diferenciada para você não confundir. Porque às vezes o candidato ele se confunde quais são os requisitos para a inscrição, para que você faça a prova, e quais são os requisitos para você assinar a posse. Lembrando que a posse é o ato final, quando você passar em todas as etapas do concurso. Quando você passar em todas as etapas do concurso, aí você assina a posse. Então tem requisitos para a posse.
Agora, inicialmente, nós iremos falar sobre os requisitos para a inscrição. Para você fazer a prova, temos uma data já marcada para a prova. Então, você precisa saber o que você precisa ter para prestar esse concurso, beleza? Vamos lá? Primeira coisa, né? São requisitos para a inscrição do concurso. Ser brasileiro, fechou? Ter idade mínima de 17 anos e idade máxima de 30 anos. E qual que é o período disso? O período disso é da abertura do edital. Então, se você tem 17 anos nesse período, fechou? Começaremos as inscrições a partir do dia 28, a partir de segunda-feira. Você tem 17 anos, vai pra cima, né? Tem 30 anos no dia 28, vai pra cima. Pô, Alexandro, eu vou completar 31 anos no dia 29. Não tem problema, vai lá e faça a sua inscrição no dia 28 e já vai dar tudo certo. Beleza? Tudo bem? Então esse limite mínimo e esse limite máximo de idade, ele faz relação com o período de inscrição. Fechou? Beleza? Então já para matar. E para quem é policial militar do estado de São Paulo, não tem limite máximo de idade. Beleza? Então, Alexandre, eu sou policial militar, já tenho, né, mais de 30 anos, não tem problema. Vai lá, faça sua inscrição e vai para cima. Fechou? Ter estatura mínima descalça de 1,55 m para as mulheres, 1,60 m para o público masculino, para os homens. Tem que pagar a taxa de inscrição prevista no edital, mas para frente a gente vai falar sobre isso. O candidato ao ingresso poderá ter tatuagem. Então, muitas perguntas eu recebo lá no direct no Instagram, as pessoas perguntando, pô, Alexandre, eu tenho tatuagem. Pode? Pode sim, exceto se a sua tatuagem, né, divulgar símbolo ou inscrição ofendendo os valores e deveres éticos inerentes aos integrantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Fizer a alusão ideologia terrorista, extremista, contrária às instituições democráticas, violência ou criminalidade, fizer algum tipo de apologia ao crime, ideia de ato libidinoso, menções a sexos, né? Ideia, ato ofensivo aos direitos humanos, enfim, beleza? E aí vem falando exatamente, né, os limites máximos e mínimo de idade. O período estipulado é da inscrição, do dia 28 ao dia 2 de junho, dia 28 de abril até o dia 2 de junho, esse é o período, beleza? Então, se você tem 30 anos, 11 meses, 29 dias nesse período, não tem problema, vai lá e faça sua inscrição e estude. Pô, Alexandre, vai dar tempo, eu tenho 80 dias? Faça o seu melhor com metodologia, eu sempre vou falar isso. Se você fizer isso, você vai arrebentar, você vai passar. Eu tenho vários alunos que assumiram a posse prestando a primeira vez, fechou? Então para, vamos lá, fechou? Basicamente, né, esses são os requisitos para a inscrição, para que você faça a sua prova, fechou? E agora nós temos os requisitos para a posse, né? Então, basicamente, para que você assine a posse, você passe no concurso, você vai ter que, além da prova, vai ter um teste de aptidão física, tem um teste psicológico, né? Você vai ter que preencher lá questões, né, da sua vida, do que você fez até hoje, que é investigação social, tem análise de documento, beleza? Se você for militar, tem que estar enquadrado pelo menos no comportamento bom, beleza? E não ter cometido nos últimos 2 anos transgressão disciplinar classificada como grave ou equivalente. E aqui, ó, ter concluído o ensino médio ou equivalente. Também recebo uma série de perguntas de pessoas que não concluíram o ensino médio, né? Então, você que porventura está realizando o 3º ano do ensino médio esse ano, não tem problema, você pode fazer a prova. Aliás, você deve fazer a prova. Por quê? Até o findar deste ano, você vai ter concluído o concurso, beleza? Lembrando que a posse para esse concurso aqui, ó, previsão para janeiro/fevereiro. Isso que é o ideal a ocorrer, beleza? Então é com isso. Então até o final do ano você terá terminado o ensino médio e você vai seguindo nas etapas aí, fechou? Ter boa conduta social, reputação idônea, responsabilidade de ato lesivo ao patrimônio, enfim, são coisas aí necessárias aí para que você assine sua posse, fechado? Tudo bem? Mas isso aí em vídeos posteriores aí eu venho explicando, tá certo?
Procedimentos para a inscrição. Lembrando que a inscrição, né? Ela vai começar no dia 28, a partir das 10 horas da manhã, no site da VUNESP, beleza? E vai até o dia 2 de junho. Então, teremos aí mais de um mês para a realização da sua inscrição. É lógico que você não vai deixar para último, né? Deixar lá para o último, que acaba esquecendo, acaba se enrolando, enfim. Né? Você pode fazer a sua inscrição logo no primeiro dia e você pode realizar o pagamento até um dia útil subsequente aí ao dia 2. Fechado? Então, você pode aí pagar até esse período. Pode fazer a inscrição antes e pode pagar nesse período. Tome cuidado com golpes, né? Muitas pessoas aí acabam fazendo a inscrição e acabam pegando o boleto em local errado. Alguma pessoa manda o boleto aí simulando que é a banca. Não façam isso. O boleto que você vai ter que pagar, porventura, é o boleto que você vai extrair lá da área do candidato, lá do site da FGV, e não é de qualquer outro lugar, beleza? E é lógico que no ato da sua inscrição, você vai ter que fazer já algumas escolhas, e aí eu peço que você preste atenção aqui comigo, beleza? Presta atenção aqui que eu vou explicar para você aí alguns detalhes, para que na hora da sua inscrição, você siga o passo a passo, beleza? Então já sabe quais são os requisitos para a inscrição, já sabe quais são os requisitos basicamente aí para a posse, agora tem algumas escolhas para que você faça. Primeira coisa, você vai ter que escolher o local onde você vai fazer a prova. Basicamente os locais de realização da prova é no estado de São Paulo, em algumas cidades, tá? Então, desta vez não foi aberta a oportunidade, assim como o edital de soldado. No edital de soldado aí abriu a oportunidade para a realização da prova até em outros estados. Para a Academia do Barro Branco, não. Apenas nessas cidades que eu vou mencionar aqui. Apenas 11 cidades no estado de São Paulo. Lembrando que é apenas a realização da primeira etapa, que é a prova. Fechou? Então, quais são as cidades que você deve escolher e verificar aí a proximidade que for favorável para você. Araçatuba, Bauru, Campinas, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba. Então, o local de realização das provas você pode escolher entre essas 11 cidades aí. Fechou? Lembrando, mais uma vez, que é somente a primeira etapa, que é a parte da prova, tanto a parte objetiva como a redação, beleza? Então, vai escolher lá o melhor local. E agora uma próxima escolha que você precisa fazer lá no ato da sua inscrição. Você vai escolher, você vai optar. Na prova, uma das matérias que exige lá na prova é a língua estrangeira. E você vai ter a opção de responder ou na língua inglesa ou na língua espanhola, a qual você tiver uma maior facilidade, que você está estudando, ou a qual você vai se dedicar aí para estudar para essa matéria específica. E você vai realizar uma dessas provas aí, beleza? Tudo bem? Então vai ter que escolher entre língua inglesa ou língua espanhola, fechou? E aí, vai ter que efetuar o pagamento, beleza? E outro detalhe muito importante que você também vai ter que escolher e que causam dúvidas aí a alguns alunos, a questão do sistema de pontuação diferenciada. Não, no concurso da Academia do Barro Branco para o ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo, não existe, digamos, cotas como existem em alguns concursos, tá? Vestibulares, etc. Aqui o que existe é um sistema de pontuação diferenciada para os pretos, pardos e indígenas. Então, se você se autodeclarar preto, pardo ou indígena, você vai ter que enviar uma série de documentações para a banca vai analisar, né, e ela vai, depois de feita a prova, você vai precisar vir em São Paulo para comprovar se realmente aquela foto condiz com você e se você faz parte dos grupos pretos, pardos e indígenas, tudo bem? Se você pedir a pontuação diferenciada e você não for no dia da requisição, que é como se fosse uma etapa a mais,
você vai ser reprovado, beleza? Então pense com carinho, você que porventura é de outro estado principalmente, porque você vai ter que vir em um dia antes do TAF para você fazer esse dia dessa etapa aí, beleza ou não? Tudo bem? Então coloque na balança. Alexandre, quantos pontos dão? Pessoal, é assim, é feito um cálculo, né? E gira em torno de 1 ponto até 2 pontos aí na nota final, tá? Então, Alexandre, vale a pena? É cada um, isso aí eu jogo a responsabilidade para você. Você tem que pontuar, verificar, pô, é interessante, não é interessante? Alexandre, se eu não for na etapa, é reprovado. Se eles não reconhecerem que você faz parte dos grupos pretos, pardos e indígenas, você vai ser reprovado, você vai sair do certame e você não vai entrar na classificação geral, não vai, você vai sair, beleza? Então, pense com cuidado aí, se tiver mais dúvida, manda para mim lá no direct que eu respondo depois de uma forma detalhada, beleza? Para dar prosseguimento aqui. E aí vai declarar. Conforme tudo isso aí que eu expliquei, tem que enviar uma série de documentações, vai passar por um processo de análise, fechou? Efetivada a inscrição, não será aceito o pedido de alteração de local para a realização da prova. Então, olha só, por isso que eu falei que você tem que escolher com cuidado a forma, né? É o local onde você vai prestar a prova. Porque depois de efetivada a inscrição, não vai dar para alterar. Ah, Alexandre, eu arrumei um colega que vai me dar carona para outra cidade. Não dá mais. Escolheu aquela cidade, já era, acabou. Valor da inscrição, R$150, tá? Terá direito à isenção. E agora, dessa vez no edital, vai ter a oportunidade para quem quiser fazer jus de 2 modalidades aí. Uma isenção total e a outra é uma isenção de 50%. Para que você consiga a isenção total e achar que vale a pena, tem que cumprir os requisitos, beleza? Quais são? Né? O candidato doador terá que comprovar doação de sangue, que não poderá ser inferior a 3 vezes em um período de 12 meses. Então, olha só, no período de 12 meses, você tem que ter feito aí doação de sangue em órgãos registrados pelo governo federal, estadual ou municipal. Não pode ser em qualquer lugar. E tem que ter o comprovante disso aí, beleza? Se você fez essas doações, o que você vai fazer? No ato da sua inscrição, você vai solicitar a isenção total. Vai solicitar essa isenção total, eles vão verificar se realmente você fez a doação, se fez no mínimo as 3 doações no período de 12 meses e se foi em uma rede credenciada pela União, pelo Estado ou pelo município. Se foi, você vai ter a isenção total e em uma data específica que eu vou demonstrar lá na frente, a sua inscrição será validada. Caso ela não seja validada, você vai ter que entrar lá novamente e vai dar prosseguimento e vai ter que pagar a taxa de inscrição, beleza? Então, basicamente, não tem nenhum benefício negativo, né? Caso você não consiga realizar aí a isenção total. E você poderá também solicitar, tem direito à redução de 50%, o candidato que, porventura, cumprir de forma cumulativa, atenda os requisitos abaixo. Quais são os requisitos? O primeiro requisito, seja estudante regularmente matriculado em ensino médio, curso pré-vestibular, curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação. Fechou? Esse é um dos primeiros requisitos. Então, se você estuda de forma regulamentar, ensino médio, curso pré-vestibular, superior, graduação ou pós-graduação, você pode, um dos requisitos. Aí tem um outro requisito, qualquer receba remuneração inferior a 2 salários mínimos. Então, se você recebe menos que 2 salários mínimos ou estiver desempregado e você estiver estudando, conforme no item anterior, você pode solicitar a isenção de 50% da taxa de inscrição. Lembrando que você pode solicitar, caso seja negado, né, você vai ficar sabendo que vai ser publicado em diário oficial as pessoas que porventura foram beneficiadas ou as pessoas que foram, digamos que, indeferidas. E aí, ó, a partir do dia 15 de maio, o candidato deverá consultar o Diário Oficial do Estado, o portal de concurso do Estado, para verificar os resultados da solicitação pleiteada, beleza? Então, caso você queira pleitear tanto a total como a parcial, você pode solicitar
e dando certo vai ser publicado a partir do dia 15 de maio, fechou? Se for deferida, você vai voltar lá no site e vai continuar preenchendo lá, proceder à sua efetivação da inscrição, beleza? Se a sua solicitação for indeferida, você vai digitar lá o seu CPF e vai proceder à efetivação e vai ter que pagar a taxa aí, respectiva aí do valor. Fechado? Acredito que foi tranquila aí a explanação com relação a isso, beleza? As etapas do concurso. Você que quer passar na prova aí, né? Quer assumir, quer se tornar um futuro comandante. Basicamente aí nós temos aí 6 etapas, né? Primeira etapa, exame de conhecimentos, que ela é dividida na parte objetiva, né? Que é de caráter eliminatório e classificatório. O que é eliminatório ou classificatório? Se você não acertar o mínimo de questões necessárias, bem como não fizer a pontuação mínima necessária na redação, automaticamente você será eliminado. E classificatório porque conforme você acertar mais, a sua nota vai ser melhor, automaticamente você vai estar entre os classificados aí para seguirem nas próximas etapas, beleza? Lembrando que o conteúdo programático está lá no anexo B, eu vou lá também demonstrar para você o que é o conteúdo programático, o que vai ser cobrado na prova, tá? O que de fato você precisa estudar, passo a passo, qual matéria, qual item, qual conteúdo que mais cai, é isso que você precisa saber lá, fechou? Depois, né, falei da prova, primeira etapa, segunda etapa, o exame de aptidão física, a parte de condicionamento físico, ele tem caráter eliminatório, então ele só elimina, não classifica, fechou? Tá? Então quem não atingir os índices necessários serão eliminados e automaticamente as pessoas irão subindo aí. Exame de saúde, exame psicológico, exame de avaliação conduta social e análise de documentos. Basicamente são 6 etapas aí. Fechado ou não? Tudo bem? Da realização do exame de conhecimento, a prova objetiva e a prova dissertativa. A prova de exame de conhecimentos tem a base aí do ensino médio. Então, basicamente, o que você aprendeu no ensino médio. Quem que vai elaborar a prova? A Fundação Getúlio Vargas, tá certo? Tudo bem? E já tem os locais pré-definidos onde ocorrerão as provas aí, fechou? Lembrando que quando você fizer a sua inscrição, depois é interessante aí no período de 1º a 4 de julho, vai sair lá a relação das pessoas, né, que realmente efetivaram a inscrição. Fechado? Caso tenha algum problema, vai ter que entrar em contato aí com relação ao site, com relação até o telefone, para verificar o que aconteceu de fato de errado. Mas o que acontece normalmente é que os candidatos acabam esquecendo de terminar, de concluir a inscrição, bem como até de pagar o valor da taxa de inscrição. Aí não tem como ser efetivada a inscrição, beleza? Tá certo? Seguindo aqui, né, eu peguei uma análise, né, pessoal, do que é importante nesse momento. E eu vou explicando, eu preparo o vídeo aqui para vocês no decorrer das etapas, tá certo? Então, qual que é a nossa preocupação primordial agora? É a prova, né? Então, eu procurei aí selecionar o vídeo de uma forma que você entenda aí quais são as etapas e qual que é a ordem prioritária. Então, nós vamos nos preocuparmos agora com a prova, fechou? Então, vamos lá. A prestação dos exames de conhecimento, a prova objetiva, parte 1. Primeiro, tem duração de 6 horas. Você vai ter 6 horas para responder 80 questões de múltipla escolha com 5 alternativas a cada questão, beleza? Bem como vai ter que elaborar uma redação. As questões automaticamente valem 80 pontos, beleza? E a redação ela vale 20 pontos, fechou? Só que assim, para que eles corrijam a sua redação, você tem que acertar no mínimo 40 questões. Acertou 40 questões, eles corrigem a sua redação. Se você não acertar no mínimo 40 questões, eles não irão corrigir a sua redação e automaticamente você será eliminada do concurso. Fechou? Beleza? E aí vamos lá. Corrigiram a sua prova, você fez no mínimo 40 pontos. Eles vão corrigir a sua redação. A redação vale 20 pontos. Você tem que acertar no mínimo 10 pontos possíveis. E aí, eles irão pegar a nota da sua prova, da parte objetiva e da sua redação. Irão somar as notas e irão montar a sua classificação. Fechou? Beleza?
Normalmente é isso que acontece. E aqui tem a divisão de questões por matéria, tá certo? Então divide-se aí em ciências humanas e suas tecnologias, são 20 questões, sendo 6 questões de história, 4 questões de filosofia, 4 questões de sociologia e 6 questões de geografia, beleza? Linguagens e códigos, são 24 questões, sendo que 18 questões são de língua portuguesa e interpretação de texto. E 6 questões de língua inglesa ou língua espanhola. Lembra que eu falei que no ato da sua inscrição você vai ter que escolher entre responder as questões de inglês ou espanhol? Então é exatamente isso, beleza? Matemática e ciências da natureza, 30 questões, sendo 12 questões de matemática, 6 questões de física e 6 questões de química. E normalmente aqui é o calcanhar de Aquiles aí dos candidatos que prestam concurso da Academia do Barro Branco, porque tem dificuldade na matéria de exatas. Só que assim, né, pessoal? As pessoas falam que tem dificuldade na matéria de exatas, mas não sabe nem a tabuada. Não começou a estudar de fato como precisa ser estudado. Não sabe as regras básicas de física, não sabe uma conversão de métricas. Aí com certeza vai ter dificuldade, né? Se você está estudando de forma aleatória, não tem, né, uma base solidificada, o que você precisa fazer? Começar a estudar, você tem que procurar um curso, não tem jeito. Você precisa ter uma metodologia. Se você não fizer isso, desculpa, você vai ser reprovado. E minha missão aqui é demonstrar para você que é possível, se você seguir o que precisa ser feito. Não dá para você ficar estudando sozinho, tô falando, né? Você precisa solidificar a sua base, você precisa entender o conteúdo que é mais cobrado na prova para que você passe, e você vai passar, porque eu tô aqui para te ajudar. Fechou? Então, agora entender isso aqui, ó, entender. E aí depois eu vou explicar como que você faz um raio-x para que você estude mais tempo as matérias que mais caem na prova, para que você não fique estudando um conteúdo que porventura não tem tanta importância, beleza? Tá certo? Como por exemplo aqui, né, ó, biologia, 6 questões, aí vem conhecimento específico, que são 6 questões. Noções de administração pública, são 2 questões e o conteúdo é gigantesco. Então eu tenho que explicar uma forma para que você... então eu não vou estudar noções de administração pública. Calma, calma, tudo passo a passo, fechou? Noções básicas de informática, 4 questões. Então, por que eu falo? Tem que tomar cuidado, porque quando nós formos olhar lá o conteúdo programático, tem gente que está estudando o conteúdo programático errado, né? Tá estudando noções de informática que nem foi atualizado o edital. Noções de administração pública também foi atualizado o edital. Se você estiver estudando em um conteúdo errado, de forma aleatória no YouTube, você vai perder tempo. E você vai ser reprovado. Eu não quero que isso aconteça com você. Beleza? Então tem que estar comigo. Vamos lá. A prova dissertativa. 2, com data prevista para o dia 13 também, né? Então, no mesmo dia, você vai responder as 80 questões e vai aí elaborar a sua redação. Fechou? Tranquilo? E aí, tem uma série de quesitos aí que você vai estudar e vai prestar atenção aí com relação à sua redação. E eu vou explicar aí de forma detalhada, beleza? Isso aqui eu expliquei, falei para você de forma detalhada quais são os requisitos para que você tenha a sua classificação. Fechado? Tudo bem? E olha aqui, uma coisa, né? Vamos lá. A classificação preliminar dos candidatos vai ser disponibilizada e apenas, né, os 600 primeiros candidatos irão seguir nas demais etapas. Pô, Alexandro, apenas 600 candidatos, meu, é difícil e etc. Pessoal, eu vou falar de novo, mano. Você tem que fazer o seu melhor, beleza? Tem que fazer o seu melhor. Vou falar mais uma vez o que aconteceu comigo. Meu edital foram 60 vagas masculino. Tá certo? Então, vamos fazer assim? Vamos seguir assistindo o vídeo, vamos fazer o nosso melhor, vamos prestar atenção, tá? Que vai dar certo. Se você fizer a sua parte, mais uma vez, não vai adiantar você ficar aí sozinho, achando que está estudando e se enganando, que você vai ter um bom resultado. Não é assim, fechou? Tudo bem? Então vamos chamar os 600 candidatos, mais os empatados na última nota aí da classificação, beleza? Dos exames de aptidão física. O exame de aptidão física, basicamente, são 5 tipos de exercícios, beleza? Vai ser a barra, para o masculino e para o feminino, a isometria na barra, vai ser o abdominal, vai ser o tiro de 50 metros,
A corrida de 2.400 metros, que teve atualização, eu expliquei isso aqui em vídeo anterior aqui eu estou explicando isso, e vai ter a natação. O diferencial para esse edital é que você não vai ter que tirar, não tem pontuação, tá? Você vai ter que atingir o nível mínimo de suficiência. E aí, quando for lá no anexo C, eu vou demonstrar qual que é o índice mínimo de suficiência aí, beleza? Tá certo? Lembrando, o TAF ele é caráter eliminatório, ele não é classificatório. Também já falei isso aí. O teste físico geral contemplando, que eu expliquei já, né? Flexão e extensão dos cotovelos através do teste dinâmico da barra para os homens e isometria para o feminino. Abdominal, tiro de 50 metros, corrida de 2.400 metros, beleza? Você vai ter que atingir um índice de suficiência física, tá? Que eu também daqui a pouco eu vou demonstrar aí. Depois, passou lá no TAF, no teste de aptidão física. Vai ter o exame de saúde, que é o exame médico. Também eu vou preparar um vídeo, gravar um vídeo explicando para você aí como que funciona, o que você deve tomar cuidado. Tem gente que não se preocupa, tem gente que não faz, né? Não vai no médico para saber o que precisa melhorar e dá para melhorar. É possível melhorar, tá certo? Basicamente, eu tinha alunos que seriam reprovados em questões de desvio de septo, é possível resolver. Questões da vista, é possível resolver. Questões de dente, do dentista, é possível resolver. E é isso aí, é vídeo mais pra frente aí que eu explico para ajudar vocês aí. Fechou? Tranquilo? É bastante coisa. Então eu tenho que focar o quê? No que interessa agora, que é a prova. A prova tá por vir em julho, beleza? A avaliação da conduta social é a investigação social. Tem basicamente aí 63 questões que tem que ser respondidas e eu ajudo também você na resposta dessas questões aí para que você não tenha nenhum problema. E análise de documento, que a análise de documento você tem que entregar uma série de documentos e os candidatos acabam não sabendo de fato qual documento tem que entrar, onde tira, qual certidão. E também, mais uma vez, a minha missão é demonstrar para você que é possível, que dá certo se você seguir o passo a passo e você não pode ser reprovado por besteira. Que é uma besteira que um candidato foi reprovado uma certa feita, o cera no ouvido em excesso. Ele estava com cera no ouvido em excesso e na hora da realização do exame médico, o médico não conseguiu verificar o ouvido dele. O que aconteceu? É reprovado por causa da cera do ouvido. Olha que besteira. Besteira, mas se ele não está comigo, né? Eu sempre falo, águia voa com águia. Eu explico de forma detalhada o que você precisa fazer, beleza? E aqui, ó, o anexo B. No anexo B é o conteúdo programático, o que de fato você precisa estudar. Como, por exemplo, aqui, ó, ciências humanas e suas tecnologias. São 6 questões de história, não é isso? Qual o tema que eles podem pegar na hora da prova? São exatamente esses aqui, ó. Antiguidade, os povos do Oriente Próximo e suas organizações políticas. As cidades-estados da Grécia e assim vai. Conforme você for estudando, você vai ticando aqui, ó, né, o conteúdo que você estudou e não estudou. Mas lembrando que estudar não é só dar o play, tá? Não é só ficar assistindo a aula de forma aleatória, não é só pegar aqui o tema Brasil Colônia e ir lá no YouTube e estudar isso. Desculpa, se você estiver fazendo isso, você não vai ter o desempenho que você merece nessa próxima prova. Você vai ter dificuldade. E você vai achar que não tem capacidade intelectual, enquanto na verdade não é isso. O que você precisa de fato entender como funciona o seu cérebro, como que você busca uma metodologia, como que você faz as suas atividades diárias no decorrer do seu dia, tá? Aí vem conteúdo programático de geografia, né? Vem conteúdo programático de português, de língua estrangeira, de matemática, tá certo? Seguindo aqui, física, química, biologia, tudo aqui de forma detalhada no anexo B. Eu vou até depois deixar disponível aí para vocês lá no Instagram, manda lá uma mensagem e a gente manda aí o edital aí para você, beleza? E aqui eu tiquei 2 coisas aqui que é importante você saber, ó. Teve uma alteração, atualização com relação a esse decreto aqui, tá? Para quem for estudar a matéria, não vai estudar com um decreto antigo, para que você não tenha problemas, beleza? Tá certo? Então, interessante que você saiba isso aí, que teve
uma atualização com relação ao decreto, fechou? Outra coisa, informática também não vai estudar com conteúdo desatualizado. Editais anteriores não tinham atualização com relação ao Windows 10 e ao Word 2016, Excel 2016, PowerPoint 2016, tá? Então tomem cuidado com isso aí, beleza? E aí nós temos aí o anexo D, que vem falar sobre a questão do condicionamento físico, do TAF, né? Teste de aptidão física. E agora é o índice de suficiência física. Então você não vai ter que tirar a pontuação. Antigamente você tinha que fazer no mínimo 201 pontos para que você conseguisse passar para a próxima etapa, né? Dividindo aí os exercícios e você não poderia zerar em cada um dos exercícios. Agora não, agora mudou. Como funciona? Para o público masculino vai ter que fazer no mínimo 3 barras. Lembrando que a barra tem que ser padrão, tem uma forma exata para a realização da barra, para que você não erre. E aí eu também vou demonstrar vídeos aí para vocês explicando como funciona, tá? O público feminino, ficar 7 segundos na isometria na barra, tá? Então, você vai ficar aí 7 segundos o público feminino. O masculino tem que fazer no mínimo 36 repetições de abdominais, é o tipo remador. O feminino, 32. O público masculino tem que correr 8 segundos aí para que passe num tiro de 50 metros. E a mulher, 9 segundos e 50. Fechado? A corrida de 2.400. Tem que correr 2.400 em 13 minutos, o público masculino. E o público feminino tem que correr os 2.400 em 15 minutos, tá? Então, também eu demonstro aí no dia a dia como que você faz esses testes, como que você realiza da forma correta, fechado? E a natação, estilo livre, né? Você pode nadar em estilo livre. O crawl, costa, borboleta, tem que atingir o tempo mínimo aí de 1 minuto e 5 segundos em uma piscina semi-olímpica. Ela tem 25 metros, você vai ter que nadar 50 metros, ou seja, ir e voltar. Beleza? Fechado? E basicamente aí o teste de aptidão física é composto por essas etapas e basicamente nós zeramos aí a análise do edital. E assim, ó, senhores e senhoras, se vocês querem, se vocês, né, têm a noção da importância que é o cargo de aluno oficial para que você se torne um futuro comandante, você precisa estudar com qualidade. Você precisa otimizar o seu tempo. E o que seria otimizar o seu tempo? Otimizar o seu tempo é você utilizar recursos e metodologias para acelerar o seu aprendizado, para que você não esqueça o conteúdo programático. Não adianta você agora querer maratonar conteúdo e você não utilizar uma técnica que vai fazer com que você absorva o conteúdo e na hora da prova você consiga de fato entender e resolver as questões, para que não te dê aquele famoso branco. E para ajudar você neste momento, nesta etapa de agora, eu vou abrir uma nova turma para o meu método Missão Barro Branco. Nessa turma que eu vou tratar com um carinho especial, porque temos que estar constantemente, afinal nós temos 80 dias, né? Você vai ter acesso a um conteúdo programático completo, desde planejamento, cronograma, aulas específicas, revisão das últimas provas, simulado, correção de redação, você vai ter exatamente tudo o que você precisa. E para que você participe do meu método, você tem que participar de um grupo VIP. Eu vou deixar o link aqui abaixo, beleza? Mas eu vou demonstrar aqui para vocês aqui o que de fato, né, contempla aí a questão do meu método, beleza? Fechado ou não? Tudo bem? E você seguindo, né? Você seguindo, estudando da forma correta, você vai ter o quê? A aprovação. E eu quero o quê? Que você seja aprovado. Essa é a minha missão máxima. É que você busque a sua aprovação. E com metodologia, fechado? Então eu sugiro que você faça parte do método Missão Barro Branco. Então assim, ó. Você precisa ter a consciência do projeto. Você precisa ter a consciência do projeto. Se você não tiver a consciência do projeto, que é algo grandioso, que é um plano de carreira, desculpa, não vai dar certo. Tá certo? Você precisa de comprometimento. As pessoas veem a oportunidade de se tornar um oficial, ganhar mais de 10 mil reais, chegar até
ao teto salarial de um governador que ganha em torno de 34, 35 mil reais, mas não querem se dedicar, não se preparam, não se desenvolvem um plano com um cronograma, usa qualquer material de forma aleatória, não vai dar certo. Não faz um investimento em algo objetivo. Você quer ter um retorno, né, de um salário considerável, mas você não quer investir, desculpa, você vai demorar muito mais tempo para alcançar e realizar o seu sonho. E você não pode perder essa oportunidade, tá? Então, o que você precisa fazer? Você precisa, primeiro, de um plano de estudos. No meu método, antes que você vá assistir às aulas, você precisa de um planejamento. Você precisa fazer um raio-x da sua vida, e eu explico no meu método, um raio-x da sua vida para que a gente encaixe e verifique o tempo disponível que você tem no decorrer do seu dia e aquele conteúdo programático que nós estudamos agora, que nós vimos no anexo B, a gente vai encaixando de forma organizada, como se fosse um quebra-cabeça, entendeu? Para que você otimize o seu tempo e você consiga uma performance necessária para conseguir a aprovação e a nota necessária para você seguir nas demais etapas. Então, a primeira coisa que você vai ter que ter é o planejamento de estudo. Depois disso, você vai ter uma organização do seu tempo com um cronograma, fechado? E aí, para isso, vai ter até o desafio 21 dias. Nesse desafio, eu vou pegar literalmente na sua mão e falar assim, filho, você tem que estudar isso, tem que fazer aquilo, você tem que fazer tal atividade, você tem que fazer tal simulado, você tem que fazer tal correção. E assim você vai seguindo, você vai estudar de tal aula a tal aula. Literalmente, eu pego na sua mão, tá certo? Com aulas específicas, diretas, conforme o edital. Você vai ter que ficar pesquisando, qual conteúdo cai do Barro Branco, qual conteúdo isso, qual conteúdo aquilo. Não, vai estar tudo lá, basicamente na palma da sua mão, para você começar estudando. Vai ter PDFs com aulas, né? Toda aula que tiver vai ter um PDF para que você acompanhe, para que você anote, para que você exercite, né? Vai ter exercícios específicos. Eu vou conceder aí com bônus para vocês uma apostila com mais de 1000 exercícios, com gabarito comentado, para que você faça e você saiba o porquê, de fato, tá acertando ou tá errando, beleza? Olha aqui, ó, comentários. Estou aprendendo como estudar da forma eficiente, inteligente, sem desperdiçar tempo com coisas que não são importantes. Então, no planejamento eu explico como que você estuda, qual é a forma correta de você estudar. Tá no começo, mas já percebe a qualidade. Está muito satisfeito com o material adquirido. Eu lá gostaria de parabenizar o Alexandre e toda a sua equipe pelo projeto que estão fazendo. Sem dúvida está sendo o melhor que participei. E por que é o melhor? A maioria dos cursos, eles entregam as aulas. E aí o aluno estuda do jeito que quer e ele acaba sendo reprovado. É exatamente isso que acontece com a maioria dos candidatos. E o que que eu tenho, né? O que que eu faço antes de qualquer coisa? O planejamento. E o que que seria o planejamento? Primeiro, eu tenho que saber qual que é a sua facilidade e dificuldade com determinado conteúdo. Matemática, química, física, biologia, história, enfim. Eu tenho que saber. Depois disso, nós iremos traçar metas. Qual que é a sua meta? Não é passar no Barro Branco? Então você tem que vir comigo. E aí a gente tem que saber qual que é a sua disponibilidade de estudo durante a semana, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, todos os dias da semana. Quanto tempo você tem disponível? E no meu método eu falo assim, ó, vamos parar de arrumar desculpa? Será que não dá para acordar mais cedo? Será que não dá para estudar no caminho do seu trabalho? Será que não dá para você estudar no horário do seu almoço? Será que não dá para você estudar à noite, de madrugada? Eu não sei, a gente vai criar isso para que você pare de enrolação, fechou? E aí a gente elabora um plano de estudos. E como que é essa elaboração? Após você preencher isso, através de inteligência artificial, nós iremos montar um plano de estudos para você. Demonstrando aqui, ó, física, você vai estudar 2h30 por semana o conteúdo, porque aqui a gente colocou quantas horas por dia você tem para estudar. E aí vai fazer um cálculo, vai dividir o conteúdo e com isso a gente vai atacar tudo que você precisa, beleza? Rotina. O candidato, ele não tem rotina de estudo. Ele estuda a qualquer hora, agora eu acho que eu vou estudar. Não, a gente vai ter que montar um plano, um cronograma com agenda de estudos orientado para aquilo que você quer, tá certo? Então aqui o aluno Guilherme Martins, ele tem um cronograma específico, personalizado para ele. Não adianta você pegar um conteúdo programático e querer copiar do amigo, não vai dar certo. Bem como você vai fazer exercícios específicos conforme a aula que você estudou. Não adianta você estudar Guerra Fria ou a Primeira Guerra Mundial e depois você não saber qual o exercício, qual o nível de dificuldade do exercício que você está fazendo. E se esse nível é o nível do Barro Branco, olha só.
Então, vai ter uma agenda de estudo, vai ter um estudo orientado e vai ter as avaliações, tá certo? E a última coisa aqui que os alunos também não fazem, que é muito importante, é a questão do resultado. Você precisa aferir o resultado, saber quanto tempo você está estudando, se você está fazendo as atividades que realmente você precisa e se você está acertando ou errando e qual o seu percentual de acertos e erros. Olha aqui, tudo de forma estruturada, com um score, com percentual das avaliações, com a sua produtividade, com o percentual de acerto em cada matéria, em cada item. Ou seja, se você vê que você está jegue, que você é um aluno maldito, que não está absorvendo o conteúdo porque não está prestando atenção, você vai ter que tomar uma injeção de ânimo e vai falar, meu, é disso que eu preciso melhorar nesse conteúdo, porque esse conteúdo é o que é mais cobrado na hora da prova. E você vai estudar onde você quiser, no computador, notebook, tablet, iPad, celular. E aqui eu trago esse vídeo aqui, essa imagem, né? Essa imagem do Ebbinghaus. Ebbinghaus, ele fala assim, ó, não é que você não tem capacidade intelectual, é que você estuda da forma errada. Então, se você estiver prestando atenção aqui, como você está prestando atenção comigo aqui, ó, se estiver dormindo, já acorda, presta atenção. Você está prestando atenção, o seu nível de absorção do conhecimento é 75%. Beleza? Se você não fizer nada, ou seja, se assistir uma aula de Primeira Guerra Mundial e você não fizer nada para rever o conteúdo, você, num período de 24 horas, de 75%, você só conseguiu absorver e guardar 25%. E se passar um mês, você já perdeu, já esqueceu todo o conteúdo. Olha só. Então, às vezes o aluno ele fica estudando, maratonando, e não é isso. Ele tem que estudar aquele conteúdo no decorrer do dia, ele tem que fazer uma revisão que seja aí um resumo, um mapa mental, um flashcard, resolver questões de forma estruturada no decorrer do dia, no decorrer da semana, no decorrer do mês. Ele fazendo isso, na hora da prova, ele vai passar. Ele vai lembrar, ele vai responder a questão exata que precisa ser respondida, beleza? E com base nisso, nós temos, né, um planejamento. Qual que é o planejamento? Nós temos atividades diárias. Você vai assistir a aula básica, que é a videoaula, exemplo, mais uma vez, Primeira Guerra Mundial. E aí, depois disso, você vai assistir ou vai fazer uma atividade complementar, vai, se for o caso, copiar, fazer um resumo da matéria, vai resolver questões, vai repetir através lá dos flashcards, vai trabalhar o seu emocional e vai consolidar o seu conteúdo, tudo de forma estruturada, com tarefas diárias, semanais, mensais. Tem noção disso? Tem noção disso? Que é um conteúdo completo para você, para ajudar você, tudo o que você precisa. Planejamento, cronograma, aulas específicas conforme edital, exercícios, tudo o que você precisa. É exatamente isso. E considerando que o edital abriu, eu vou abrir uma excelente oportunidade para você, com um preço excelente, não visto ainda este ano, tá certo? Então, o meu método, com tudo isso que está incluso, você vai ter 72% de desconto. Exatamente isso. Você vai ter a oportunidade de pagar em 12 vezes de R$ 79,00. Um lanche no McDonald's lá, se você levar um amigo, for com a namorada, você vai gastar muito mais que isso. Ou você pode pagar à vista aí, R$ 797,00, tá certo? E você vai ter tudo, planejamento de estudo, aula de PDF, redação, vai fazer parte de uma comunidade, vai ter um app que vai auxiliar numa rotina de estudo, num planejamento, simulados com correções das redações, apostila de exercícios com gabarito comentado, exatamente tudo. E vai ter um bônus a mais que na próxima terça-feira vai ter uma aula ao vivo comigo, que eu vou estar explicando aí, fazendo um raio-x da sua vida, auxiliando você na construção da sua rotina de estudos. Aula ao vivo comigo na próxima terça-feira, dia 29, tá certo? Então, não perca essa oportunidade. Para você que quer fazer parte, né, somente as pessoas que estiverem no grupo VIP. Eu vou deixar o link aqui abaixo do grupo VIP, para que você vá lá, para que você assista, para que você faça parte e comece estudando o quanto antes. Lembrando que o concurso da Academia do Barro Branco, ao cargo de aluno oficial, é um plano de carreira. Você vai estudar durante 4 anos e quando você for declarado aspirante oficial, você vai receber um salário de aproximadamente R$ 10.000. Tem noção disso? Né? Que é um plano de carreira, não é um concurso qualquer. Você vai poder comandar, liderar tropas, trabalhar onde você quiser, no Águia, na Rocan,
na rota, no bombeiro, você vai poder comandar, fazer parte aí de um desfile. Realizando o seu sonho. Então, o que você precisa fazer? Parar de desculpa. Pare de desculpa. Olha, manda um recado para esse pessoal. É possível ou não é possível? É possível, estamos aqui e vamos para cima agora. Muito obrigado pelo apoio, foi excepcional. Se não tivesse, não teria conseguido, é isso aí. Um abraço, viu? Vamos que vamos. Força e honra. Tem que parar de desculpa. Em breve você estará fazendo o seu juramento. Primeiro chefião, para o juramento, ouçam! Juro solenemente! Juro solenemente, perante os estudantes da Academia de Polícia Militar de Barro Branco, respeitar e acatar o Código de Honra do aluno oficial, para se tornar digno do oficialato da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A decisão é sua, né? Um método completo para você, para ajudar você na conquista do seu sonho, e eu estarei na sua posse. Tenho certeza disso. Então, venha fazer parte do método Missão Barro Branco, que a aprovação é certo. E a posse, sua posse, previsão aí no máximo em fevereiro. E só venho agradecer quem ficou comigo até o final. Poucos, né, se dedicam, poucos entendem a essência de se tornar um oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que vai mudar a sua vida, a vida da sua família. Você vai poder ajudar centenas, milhares de pessoas com o seu sonho. Então, foque, agora é a hora do foco. Agora é a hora que eu vou pegar literalmente na sua mão e seguiremos até a sua posse, pode ter certeza. Então, venha comigo, vou deixar o link aqui abaixo, faça parte do grupo VIP e lá você terá todas as informações necessárias para a realização do seu sonho, fazer parte do método Missão Barro Branco, beleza? Espero ter ajudado. Se você gostou do vídeo, dê um like aí pra mim, bem como, né? Se você não tá inscrito, você se inscreva e vamos que vamos, até a próxima aula. Um abraço, força e honra!